9 de maio de 2024, quinta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Nesta quinta-feira, nesta manhã, nós vamos meditar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, alguns pontos para a nossa meditação nesta manhã desta quinta-feira. A primeira coisa que chama atenção é que Paulo não tem parada, né? Se vocês estão percebendo, ele vai num lugar pregar, se as pessoas ouviram ou não, simplesmente ele prega, ele cumpre sua missão e ele continua. E ele vai andando como missionário, como peregrino. Essa informação é muito importante para nós, porque, minha gente, muitas vezes nós nos acomodamos na nossa atividade missionário-pastoral, né? O Papa Francisco tem falado durante todo o seu pontificado dessa questão da igreja em saída, dessa questão da igreja em movimento, dessa questão de cheirar ovelhas e todas aquelas expressões marcantes que o Papa tem atribuído a si ao longo do seu pontificado, justamente para que nós reflitamos se nós também não estamos acomodados na nossa rotina espiritual, sabe? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas se acomodam numa rotina semanal ali da sua paróquia, e é aquilo, e é aquilo, e é aquilo, e não querem sair de si. Será que nós não estamos nisso? Ai, padre, não, eu sou bem criativo. Sabe o termômetro para sabermos se de fato nós não estamos assim? É quando, por exemplo, eu sou padre, né? Eu estou aqui na paróquia São João Batista. Esse é o terceiro ano que já que eu estou aqui, né? E eu tenho proposto atividades novas, atividades pastorais novas, e como é difícil contar com as pessoas, minha gente. Como é difícil em alguns ramos, em alguns ministérios, em algumas situações pontuais, né? Claro que não são todas as pessoas, tem pessoas muito generosas e muito solícitas, mas como é difícil contar em algumas situações com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem trabalho com a igreja, minha gente. Cada dia que vai passando, cada dia que vai passando, né? As pessoas não querem compromisso com a igreja. E as que já têm compromisso não querem muito se empenhar, sabe? Dar a vida, derramar o seu suor, fazer um esforço a mais para que possa ser feitas atividades diferentes,
Propõe na sua comunidade de inovar o trabalho pastoral, para você ver. As pessoas que estão acostumadas com aquela rotina pastoral vão torcer a boca, né? Vão torcer a cara, como diz o ditado. Por quê? Porque não quer se inovar, não quer renovar, não quer se movimentar. E o testemunho de Paulo aqui é um testemunho de um homem sem parada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é cíclico, né? É por isso que falar a palavra espírito, ruá, né, do hebraico, é exatamente um vento, e o vento não para, o vento circula, o vento bate onde quer, ele sopra onde quer, ele vai para cá, vai para lá. É a figura de Deus que é dinâmico, né? Na teologia, é, quando a gente estuda o Espírito Santo, né? Na disciplina do Espírito Santo, que é pneumatologia, a gente estuda o dinamismo do Espírito Santo e a sua atuação dinâmica na economia de salvação, no mundo, na criação. Então é muito bonito isso. E nós vemos que muitas vezes nós nos acomodamos. Propõe uma coisa nova, já reclama. Olha, você não pode dar a vida pela igreja, fazer coisas novas, inovar, renovar. É claro que eu estou dizendo na atuação pastoral, né? É claro que a verdade, a doutrina, a tradição, né, a verdade, por meio, a revelação, ela é imutável. Mas o nosso modo de evangelizar precisa se renovar. Então, um grande exemplo para nós, e você que é agente pastoral, né? Você que é agente pastoral, ministérios diversos, ministérios litúrgicos, ministério catequético, precisa inovar. Precisa inovar. Eu falo para os meus catequistas aqui, precisa se capacitar, não dá mais para a gente ficar preso no modo de 10 anos atrás de dar catequese, por exemplo. Você tem que ir para frente, você tem que ir para frente. Estudar, ler, ver vídeos, ver novos materiais, ver novos modos de expor, ver novos modos de fazer abordagem com os jovens, com os adultos, com as crianças. Senão você fica para trás e você não prega o evangelho eficazmente, tá? Um segundo ponto para a gente refletir, minha gente, é que Paulo ele foi pregar para os judeus e os judeus não aceitaram a palavra, não quiseram largar o judaísmo e não se converteram, muitos deles, ao cristianismo. Não fizeram esse encontro com Jesus. O que Paulo fez? Paulo cumpriu a missão dele. Ele cumpriu a missão dele, ele fez o que ele devia fazer, ele sacudiu os pés e foi para outro lugar. Né? O segundo ponto para a gente avaliar é avaliar se de fato nós estamos fazendo nossa obrigação. Você está fazendo sua obrigação como evangelizador? Porque todo mundo é evangelizador, não são só os padres. Ai, padre, eu tô. Então, beleza, você cumpriu sua missão. Se a sua atividade pastoral, ela edificou ao menos uma pessoa, você já cumpriu a sua missão, né? Você já cumpriu a sua missão. E a gente precisa caminhar nisso, senão a gente fica preso a pessoas que não querem nada com nada. Minha gente, quando a gente vai pregar a palavra, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Quando eu estou fazendo uma homilia numa assembleia grande, ali a probabilidade de muita gente não aderir ao que eu estou fazendo, não captar, não assentir aquilo que eu estou falando, a probabilidade é gigantesca. Só que se teve uma pessoa que se edificou com a minha pregação, para mim já é suficiente. Às vezes a gente deixa destruir o trabalho da gente, o desânimo, por pessoas que não reconhecem o nosso trabalho. Olha o contrário. Tem um olhar diferente. Olha as pessoas que valorizam, as pessoas que gozaram do seu trabalho e que se edificaram a partir do seu trabalho. Tem gente que fica caindo num desânimo por causa de uma pessoa que reclama. Vai ter sempre alguém que reclama, vai ter sempre alguém que não vai mudar de vida, vai ter sempre alguém que vai querer ficar na mesma e que não vai caminhar à frente. Bora pra frente! Bora pra frente, minha gente! Sabe, a nossa motivação, ela deve vir do reconhecimento de uma única pessoa, é suficiente. Né? Se vier mais, louvado seja Deus, é porque o nosso trabalho não é por vanglória, não é por soberba. Louvado seja Deus, é um termômetro, simplesmente. Vamos continuar fazendo com humildade, sem querer aparecer, servindo a Deus com alegria. Esse é o segundo ponto para nossa reflexão, a partir da experiência de São Paulo, né?
São Paulo sacudiu os pés, os judeus não queriam nada com nada, tchau, filho, eu vou anunciar para quem quer. Eu vou anunciar para quem quer, né? E uma coisa interessante da frase de Paulo, né? Olha o que Paulo diz àquelas pessoas que não queriam nada com nada, os judeus que não queriam se converter. Vós sois responsáveis pelo que ia acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante eu vou dirigir-me aos pagãos. Ou seja, eu cumpri minha missão, né? Vós não quereis, eu cumpri minha missão. Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Acontecer o quê? Quando Jesus voltar, Jesus vai dizer assim: eu anunciei a palavra por meio de um apóstolo, vocês não escutaram. E aí, responde diante de mim. E aí? Então a gente tem que, agora, minha gente, para a gente refletir também, né? Isso é sempre bom refletir. Pode ser que a gente não esteja cumprindo com a nossa missão como a gente deve. Aí a cinta vai comer para o nosso lado e não para o lado de quem não aceitou Jesus. Por isso que é uma grande responsabilidade ser igreja, sabe, minha gente? Por mínimo que seja, por mais invisível e discreto que seja um ministério que as pessoas exerçam, nós responderemos pelo que nós fazemos diante de Deus. Olha o que Paulo diz: eu não tenho culpa. Vós sois culpados. Vós respondereis, vós sois responsáveis, né? Até mesmo a pessoa que faz o serviço mais aparentemente insignificante, essa pessoa vai responder se ela fez pelo que ela fez, se ela fez de acordo, se ela fez bem feito. E a gente precisa aprender isso, minha gente. A gente precisa aprender. Sabe por quê? Porque a gente começa sempre entusiasmado com alguma atividade, alguma tarefa na igreja, e a tendência é a gente ir esmorecendo e relaxando, sabe? Na verdade, tudo na vida é assim. Pega para os seus estudos, você começa bem a estudar, daqui a pouco você está com preguiça. Pega a caminhar na igreja, você começa com o maior entusiasmo, daqui a pouco você vai fazendo de qualquer jeito. Isso em qualquer dimensão da existência. A gente precisa aprender a olhar bem como nós estamos nos relacionando com as coisas de Deus. Será que a gente não caiu numa rotina de desânimo? É tempo, a palavra hoje está chamando. Vamos retomar a vivacidade. Vamos retomar a alegria, a vivacidade, o bom ânimo. Bora sair da rotina, recomeçar, renovar, vida nova. A palavra de Deus é dinâmica, o Espírito de Deus é dinâmico. Que nós compreendamos isso nesta manhã desta quinta-feira. Força e coragem. Um dia abençoado a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.